Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo notícias diárias aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, podendo ajudar a trazer conteúdos diários para vocês como esse, com notícias de pré-jogo, pós-jogo e análise completa para vocês dos comentaristas aqui, para não perder nada sobre o time mais amado do Brasil, Flamengo. Já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe, galera, nossos vídeos com seus amigos. Flamengo 1, Atlético 2, por gentileza. Eu quero saber se você está otimista assim como eu ou pera no último, Eu sou um otimista por natureza. Vocês sabem disso. Eu sempre estou otimista. Até demais. Aqui eu já falei que o Cruzeiro ia para Libertadores, eu já falei que o Atlético ia atropelar, inclusive eu devo um almoço pro Elton desde janeiro. Eu falei que o Atlético ia atropelar na pré-Libertadores. Então eu sou um otimista por natureza, HG. Então, a torcida do Flamengo vai ficar chateada comigo, porque eu já falei isso aqui lá atrás e eu vou repetir. O Atlético, na história do futebol brasileiro, ele sofreu com o Flamengo na década de 80. Depois disso, foi só palmada. Foi palmada em 2004, 6-1 em Ipatinga. Foi palmada em 2014, 4-1 no Mineirão, na semifinal da Copa do Brasil. Foi palmada em 2022, na Supercopa do Brasil. Foi palmada, me ajuda a lembrar, em 2014 também no Campeonato Brasileiro, 4-1 no Independência. Então, HG, mais uma palmadinha do Atlético no Flamengo hoje. Mais uma. É natural. O Atlético faz isso ano após ano. E aí, eu entendo o torcedor lá da década de 80, do Atlético, que fica muito chateado com o Flamengo. Mas o cara, que é novo, como eu, como o Dólar, o cara que tem mais ou menos a minha idade, ele não vai entender isso. Gostei. Você gostou dessa Gostei, do Serra? Meio Serra essa, né? Meio Zé Serra. Depois você joga no Google. Mas o cara mais jovem, ele 30 e poucos anos, esse cara, ele não tem que ter raiva do Flamengo. Porque o Atlético, desde que ele nasceu, o Atlético só bateu no Flamengo. E eu contei aí, enumerei os jogos em que o Atlético bateu no Flamengo. Nós estamos falando de um 6-1 no Ipatingão, 2-4-1 em 2014, final da Supercopa do Brasil, o Atlético só bateu no Flamengo. Uma derrota depois disso, que foi do ano passado na Copa do Brasil. E eu falei justamente antes dela. Que no ano passado na Copa do Brasil com gol roubado, né? Eu não consigo dizer isso. Roubado? Pô, é roubado. Eu falei isso Mas você vai dizer, lá não, atrás, roubado, você vai não tomar um consigo dizer processo. Não, quando só você viu algo que o mundo não viu, então ali... É porque ninguém viu, né? Nenhuma imagem porque nenhuma mostrou a bola imagem é entrando. conclusiva. É que assim, é o tipo do lance. Ele confirmar ou não confirmar, pra mim daria no mesmo. Eu falei isso ano passado e reitero, mantenho minha posição. Meu querido, Ele como é que daria, como é que daria na mesma? HG não, Meu amigo, como é que daria na mesma? Eu tenho certeza que a bola não entrou. Assim como ninguém tem certeza que ela Eu não tenho passou. certeza como o mundo tem, só ele viu o gol. Ninguém tem certeza. É que nem aquela história, todo mundo acha que você é uma mala, todo mundo. Mas aí sua esposa diz, não, mas eu acho que não, porque a esposa da gente não vê defeito. Então assim, sinceramente, então tudo bem, se não quer que eu use o termo roubado, eu vou falar. Posso entrar nessa briga? Posso falar, se quer que eu fale roubado? Não vai deixar. O Wilton Pereira Sampaio deu algo que só ele viu. Então ele se equivocou. E pra mim, eu vou sustentar isso até o último dia da minha vida. Tomara que seja lá em 2099. Tá. Aqui, eu tava otimista com o Atlético. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu tava otimista com o Atlético. Depois que passei pelo Thiago, eu fiquei preocupado. Eu juro. sou otimista. Eu tava muito otimista com o Atlético. Mas otimista mesmo. 2-1 Atlético, aquele golzinho chorado no final. Mas depois que eu vi o Thiago Fernandes, eu passei a ficar com muito medo. Então, já não acho que vai ser 2-1 mais. É porque dá uma secada, né? Boa tarde. Nossa, cara, é um negócio impressionante. A forma que ele trata o esporte, né? O futebol, né? Dá medo, né? Do que a gente vai encontrar lá no Maracanã hoje. Falando ainda a respeito desse jogo aí, eu não concordo com você, não. Eu acho que a história não seria muito diferente se o Atlético não tivesse sofrido aquele gol que a gente não sabe se a bola entrou. Porque aquele dia o Atlético jogou de forma tão recuada, tão medrosa, não encarou o Flamengo, que aquele dia, se o Flamengo tivesse que fazer 3-0, ele faria. Não faria nada. E hoje, eu espero que o Atlético não se retraia. Não fique nessa de medo do Flamengo, medo do que possa acontecer. Que jogue de igual para igual. Porque os dois times têm grandes elencos. A expectativa gerada em cima desse jogo é de um grande jogo, de uma grande partida, de um bom movimento
estratégico de futebol, partindo dos dois treinadores, do Tite pelo lado do Flamengo, do Filipão pelo lado do Atlético. Então eu espero que isso se concretize e não seja um jogo feio, retraído, que sempre a gente é bom de queimar a língua. Quando a gente espera um jogão, o trem dá errado. Eu vou dizer para você uma coisa, que os números do Thiago Fernandes, e por isso eu fiquei com medo, me preocupam o comentário dele, porque dos últimos 8 jogos do Maracanã, o Atlético ganhou só um. Com gol contra do Felipe Luiz. Você me lembrou de alguma coisa. Então por isso, eu olhava para o Thiago falando e olhava para a informação, olhava para ele e falei, não, eu não posso dizer que o Thiago tem razão. Mas aqui você me lembrou de uma coisa, de 2 jogos. Tem acho que um 3-0 em 2008, Castilho. Renan Oliveira acabou com esse jogo. O Cruzeiro tinha o Marcelo Moreno, o Galo buscou o Castilho para falar assim, agora sim. Tem um boliviano bom de bola do lado de cá também. E aí o Atlético fez 3-0 lá. E tem E esse jogo ele marca por um momento bem parecido com o atual, pelo lado do Flamengo. O Flamengo vinha muito bem no ano de 2008 e aquele jogo o Atlético vence no Maracanã e dá a quebrada no Flamengo, que estava galgando buscar o título. E tem mais dois jogos que eu lembrei do Atlético vencendo. Um com o gol do Prato, lá, Lucas Prato. 2015. E outro, olha, memória boa demais. E outro que é 3-0, o Flamengo tinha o Romário e o Atlético tinha o Guilherme. Aí 3 gols do Guilherme. Não, mas esse foi no Mineirão. Esse foi no Mineirão. Agora, eu tô Parei de falar agora. Eu tô vendo o Thiago contar essas histórias aí, o Elton voltando ali para 2009, etc e tal. Você já parou em algum momento da sua vida e olhou as escalações do Atlético até 2012? Nossa. Elenco. Dá pra lembrar de 5 vários, a 12 né? ele mandou mesmo? Ai, papai. Tem uns ali que são meio tristes, né? A torcida tem que agradecer demais, não tem? Melhorou bastante, né? Você tá otimista ou realista? Ou tá com medinho? Tô realista. O realista é medroso. Eu acho que esse jogo é, sem dúvida nenhuma, o jogo mais difícil do Atlético no ano. Considerando todo o contorno da partida, né? O Flamengo tem um baita de um time. Cebolinha voando, hein? Cebolinha tá bem, o Tite no comando. E Difícil o valor do dólar agora. Não, mas é verdade. Eu acho que o Atlético tem condição. Por quê? Porque o Atlético... Isso é um comentário mais mureteiro que pode existir. É um jogo mas todos os times do G4, que disputavam o G4 quando o Atlético enfrentou no retorno, ele venceu. Então isso depõe a favor do Atlético, né? Mas esse jogo ele é mais difícil porque está na reta final do campeonato. Isso deixa o jogo muito mais difícil. Mas o Atlético tem condição, sim. O Atlético tem jogado bem fora de casa e tem jogado bem contra adversários fortes. O Atlético é um time diferente, né? Ele se porta melhor quando enfrenta equipes mais qualificadas. Ele joga melhor, ele fica mais concentrado, parece. O esquema tático funciona melhor também quando a outra equipe quer jogar. Então isso são fatores que deixam o Atlético com uma chance maior do que seria o normal, assim, num jogo lá no Maracanã. E o Elton estava falando sobre a questão da postura, né? Não sei se o Atlético vai chegar a jogar de igual para igual, né? Porque o Atlético tem oscilado. Vai ser retraído. O Atlético tem oscilado, tem variado a forma como joga, né? Mas os melhores momentos, na minha opinião, do Atlético são aqueles em que ele pressiona mais na frente o adversário. Eu acho que o time apresenta um futebol melhor e se sai melhor, né, normalmente, quando faz isso. Mas é um time também que já está muito acostumado com a ideia normal do Filipão, que é de defender com linha baixa, né? Que é de esperar um pouco mais. Mas concordo com o Elton, é muito perigoso fazer isso contra o Flamengo, porque o Flamengo é um time que fica extremamente à vontade quando tem a bola e quando precisa enfrentar uma retranca. É um time que tem muita qualidade técnica e que consegue criar mesmo quando o adversário está jogando defensivamente. Talvez o Atlético tente nos primeiros minutos uma abordagem de pressão um pouco mais alta e depois recue, né? Tô imaginando aí que o time vai variar um pouco o comportamento de acordo com a partida, né? Só para dar material até para o Valor, para entrar nessa discussão, o Dola falou a respeito desse sistema que o Atlético possa utilizar. Contra o Palmeiras, o Atlético fez a pressão alta lá em cima e fez 15 minutos fantásticos contra o Palmeiras, jogando lá em São Paulo e ganhou. E abriu o placar muito no início, né? E ganhou de 2-0, justamente por isso. E outro exemplo que o Atlético também ganhou jogando em São Paulo foi contra o São Paulo, que o Atlético esperou o tempo todo e aproveitou os contra-ataques. Então, 2 exemplos, um diferente do outro. Só que tem um detalhe, Valu, antes da gente ir para o mano a mano aqui, tem um detalhe que precisa ser observado. O Atlético contra o Palmeiras pegou o Palmeiras num período de baixa do Palmeiras, né? O Palmeiras ali foi um momento de oscilação, que é raro no Palmeiras, um momento de oscilação na competição. Vai pegar um Flamengo, que é disparado o melhor elenco da América do Sul,
vai pegar um Flamengo em alta com um baita de um treinador. O Palmeiras também tem, o melhor de todos os que temos, mas o elenco do Flamengo, se a formatação não funcionar, é muita qualidade, né, Valuzeiro? Boa tarde para você, Dola, Thiago, Elton, telespectadores. Eu acho o melhor elenco em termos de qualidade da América do Sul. O elenco do Flamengo, para mim. Com alguma folga, talvez. Com alguma folga. E só para falar assim, a respeito desse jogo do Palmeiras, Everton, eu concordo que o Palmeiras não vivia o seu melhor momento, mas quando esse Palmeiras do Abel não vive o seu melhor momento, mesmo assim ele tem um nível de enfrentamento, digamos, normal, né? O fora do normal dele é quando ele está na fase que o Abel Ferreira instituiu como normal. Mas falando desse Atlético e Flamengo, a gente vai falar de duas equipes que ao longo da temporada oscilaram muito, durante boa parte do ano não demonstraram aquilo que o seu elenco, os respectivos elencos têm como capacidade, mas que eu entendo que, para o bem do futebol, chegam no seu melhor momento para esse enfrentamento hoje do Maracanã. Eu tô com o Dola com relação, acho que até o Elton, na hora que o Dola falava, ele tinha um pouco de concordância com relação a isso. Eu acho que o Atlético pode surpreender, sim, variando muito esse momento de marcar o Flamengo, porque para mim hoje o Flamengo tem um desfalque muito importante, que é o Pulgar. Eu assisti vários jogos do Flamengo, o Flamengo não tem um jogador que faz nada parecido com o Pulgar. Mesmo o Alan, que está voltando, não deve ser nem utilizado. O Gerson é uma outra característica de arrastar, mas o jogo pelo lado do campo, de força, chega. Tem o Thiago Maia, que eu acho bom jogador, mas o que o Pulgar faz, ele alivia muita carga de criatividade, por exemplo, do Arrascaeta. Agora, é claro, se o Atlético fosse adiantar contra o Flamengo, o Filipão, muito vivido e experiente no futebol, sabe que ele pode sofrer dando espaço pro Cebolinha, vejamos seu Bruno Henrique. Então vai ser um jogo muito estudado. Eu, com sinceridade, não tenho essa expectativa de um jogo de tantos gols, com tantas oportunidades. Pode se desdobrar assim, dependendo de alguém que abra o placar logo cedo, mas, repito, acho que hoje o meio-campo, o Otávio vai ter um papel muito importante junto com os outros meio-campistas. Não sei quem que o Filipão vai colocar e vai ser importante demais as saídas de dentro da área do Hulk e a entrada de Paulinho, Zaracho, enfim, um grande jogo, é o que eu espero hoje, mais Nós vamos falar daqui a pouco no Mano a Mano, mas agora eu tenho um recado para você. Imagina ter a tranquilidade de um veículo sempre protegido, mas sem